Nossa Senhora do Ó, ela é padroeira de Serra Negra do Norte. A imagem de Nossa Senhora do Ó foi furtada, mais precisamente no ano de 1974, no dia 22 de julho. Eu sou Givanildo Medeiros de Araújo, mais conhecido por Padre Gil. Sou natural de Serra Negra do Norte. Depois de mais de 20 anos fora de Serra Negra, eu voltei em 2015 como pároco da paróquia de Nossa Senhora do Ó de Serra Negra do Norte. Eu sou a professora Mara Rubia, sou professora de língua portuguesa e estive funcionária do município de Serra Negra do Norte do ano de 2010 ao ano de 2019. Sou Rita de Cássia Dantas de Oliveira, sou serranegrense, pedagoga, estudante de psicologia, pesquisadora, e foi com esse olhar voltado para a pesquisa e como serranegrense que sou apaixonada também pela história, pela cultura, pela valorização da nossa história, da nossa cultura, que meu olhar voltou um pouco para conhecer e registrar a história de Serra Negra do Norte. Quando eu estava funcionária do município, eu fui selecionada para fazer mestrado na UERN em Pau dos Ferros. E aí a proposta do meu orientador, o professor Gilton Sampaio, era que a gente conseguisse fazer uma pesquisa científica com algo que fosse de interesse do município no qual nós atuávamos, pesquisando sobre acontecimentos do município de Serra Negra do Norte. Encontrei vários, a lenda de surgimento do município, a passagem de Frei Damião aqui. E aí um que me chamou bastante a atenção foi um episódio que aconteceu aqui que marcou profundamente a população. Até hoje em dia se fala disso, tanto que tem um ditadozinho que percorre toda a região do Seridó, que diz assim: a historinha é essa e a Santa de Serra Negra não aparece. Uma imagem não só rica em cultura, em história, em religiosidade, mas também com um valor financeiro muito grandioso, porque toda coberta em ouro, com suas joias, com sua coroa. A sua coroa ainda existe, ela não fora roubada. E aí eu fui pesquisar sobre isso, o que era que tinha acontecido, quais eram os relatos dos munícipes sobre isso, trabalhos acadêmicos que já tinham na época. E aí a ideia foi levar isso, essa história, para a sala de aula, para que os alunos eles pudessem reviver, rememorar esse episódio que tinha acontecido já há tanto tempo. E como a linha de pesquisa do meu orientador era a argumentação, então a partir disso os alunos eles construíram artigos de opinião se posicionando acerca do roubo da Santa. A partir da leitura dos textos foi possível entender assim o sentimento, que era um sentimento que estava com eles, que vinham passando de geração para geração. Então eles foram orientados a fazer pesquisa com os pais, com os avós, e aí o sentimento dos alunos no texto, da maioria deles, era um sentimento de indignação por nunca ter sido descoberto quem roubou a Santa nunca ter aparecido. Então reviver, rememorar esse episódio do roubo da Santa lá com os alunos do 9º ano da Escola ABC foi muito importante. Na noite de 22 de julho de 1974, a imagem fora roubada. E no dia seguinte, quem primeiro presenciou a falta dela no altar da igreja foi Dona Maria dos Anjos, quando ela veio tocar o sino para um momento de um falecimento.
A cidade toda ficou triste com os acontecimentos e foi através desse momento que a história do fato do roubo da imagem começou a ser desencadeado, onde começaram a ter as investigações, onde começaram a buscar fatos sobre. O pároco na época, que era Padre João Agripino, conta sobre esse momento de tristeza, sobretudo para a religiosidade, como também o seu Moacir, que devoto e também dentro das atividades da igreja, como Dona Maria dos Anjos, e Micheline, que era uma criança ainda e que acompanhava Dona Maria, relatam sobre esses acontecimentos como uma forma de tristeza, como uma forma de não acreditarem no que tinha acontecido sobre esse roubo mediante a religiosidade que eles tinham. Eu tentei na época falar com o seu Moacir, né, que me indicaram ele, para que ele me relatasse. Eu fui até a casa dele, ele me contou, né, o que era que ele tinha vivido naquela época. Foi tirado do altar aquele símbolo que era uma presença, né, muito significativa para os católicos de Serra Negra. Depois começaram as especulações, a respeito de quem, havia roubado a imagem e para que finalidade. O que chama muita atenção, quando vai se pesquisar sobre o acontecimento, é a forte ligação, do povo de Serra Negra com essa questão religiosa, com a religiosidade, o quanto isso marcou, a história das pessoas, o quanto ainda surge nos discursos, até dos meus alunos que estavam longe da época. Um outro personagem que também não é mais vivo, já é falecido, Dr. Vauban. Ele era tesoureiro na época, então vendo todo essa tristeza e essas movimentações sem ter um paradeiro específico da imagem, ele foi buscar onde ele poderia providenciar algo que viesse a trazer pelo menos alguma significatividade da imagem para a igreja. Então, de 1974 a 1986, as procissões, o altar, ele ficou sendo representado pela imagem de Nossa Senhora do Ó, por um retrato, como era chamado. E em 1986, mediante a iniciativa de Dr. Vauban, ele conseguiu uma réplica quase perfeita da imagem. Era por volta das 10 horas da manhã, 10h30, e eu estava no patamar da igreja quando chegou a nova imagem. E foi uma grande emoção. E muitos se emocionaram, alguns desmaiaram, pensando que era de fato a imagem verdadeira de Nossa Senhora do Ó, devido a ser uma réplica muito parecida. E é evidente que a chegada dessa nova imagem traz, assim, para os serranegrenses, um símbolo que sempre esteve presente. É claro que a nova imagem não substitui a antiga, até mesmo pelo seu valor artístico e também pelo seu valor sentimental. Então, se a gente olhar para a Serra Negra e se a gente for olhar no seu percurso histórico e cultural, um fato marcante que é só de Serra Negra, que faz parte do seu povo, que faz parte da sua história, é o roubo da imagem.
o sentimento de indignação, né, da época por nunca ter se chegado ao culpado, né, ter alguns apontamentos na época tal, mas essa investigação ela nunca foi a fundo e aí é como se fosse um ponto de interrogação para sempre na história do município de Serra Negra do Norte, né, e acredito eu que é uma história que não vai morrer, né, vai passar de geração em geração e de fato marca profundamente a história do município de Serra Negra do Norte. Falar em esperanças, né, e de religiosidade, a gente sabe que tudo pode acontecer. Nós, serranegrenses, certamente teríamos muita alegria se esta imagem pudesse voltar para ser, assim, o sinal de que houve uma comunidade primitiva que se reuniu e que construiu a sua fé e a sua devoção em torno dela. A história do roubo da imagem está intrínseco em cada pedacinho de Serra Negra do Norte e em cada serranegrense que more ou não aqui em Serra Negra. E até hoje a gente não sabe onde está a nossa santinha.